A HQ A Piada Mortal é muito enigmática e existem duas questões muito fortes dentro dessa história que, na verdade, nunca foram respondidas. Ou será que foram? Fala galera, beleza? A HQ A Piada Mortal foi muito revolucionária quando foi lançada, escrita pelo Alan Moore. Ela basicamente conta a história do Coringa, a sua origem e como foi que ele se tornou o que ele é hoje, o maior maníaco da cidade de Gotham e provavelmente um dos maiores vilões que a DC já construiu. Só que existem duas questões que essa HQ levanta e que na verdade ela nunca foi respondida, nem nela e nem em outras HQs da DC Comics. Essas questões são se o Batman matou ou não matou o Coringa e se realmente o que separa a sanidade da insanidade é um dia ruim. Eu vou contar tudo isso para vocês, vou dar o meu ponto de vista, vou dar a minha interpretação dos fatos e vou trazer também o ponto de vista abalizado de uma especialista na questão. Mas é claro que para isso eu conto com o seu like e a sua inscrição para fazer esse canal se turbinar. Eu preciso muito da colaboração de vocês, porque esses vídeos aqui são muito difíceis de fazer. Exige muita pesquisa, a gente gasta muito tempo pesquisando. Vocês acham que é pouco tempo que a gente gasta para produzir o vídeo e para editar o vídeo, mas para pesquisar é que a gente gasta bastante tempo. Então, por favor, manda o like, se inscreve no canal e mostra esse vídeo para um ou dois amigos de vocês e tenta convencer eles a se inscreverem no canal, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Galera, resumindo grosseiramente a história de Piada Mortal, ela começa basicamente com o Batman indo para o Asilo Arkham para tentar convencer o Coringa a acabar com essa loucura que é a eterna briga entre eles, porque se eles continuarem com isso, uma hora ou outra, um vai acabar matando o outro, e o Batman não quer isso, então ele tenta convencer o Coringa de que é uma loucura continuar com isso, e que ele está lá para oferecer uma solução para ele, oferecer um tratamento psiquiátrico para ele, para que eles possam, enfim, parar com esse jogo de gato e rato. Mas na hora que ele questiona mais incisivamente, ele descobre que aquele lá no Asilo Arkham não é o Coringa, é alguém que o Coringa colocou lá no lugar dele. No decorrer da história, nós somos apresentados a origem do Coringa. O nome dele é Jack e ele é um comediante frustrado, que está ficando cada vez mais frustrado porque ele não está conseguindo trazer dinheiro para dentro de casa. A esposa dele está grávida e está colocando muita pressão nas costas dele, questionando do porquê que dessa vez ele também não conseguiu trazer dinheiro para dentro de casa através dos shows de humor que ele oferecia. Completamente desesperado e pressionado pela situação de que a esposa está grávida e que eles não têm dinheiro, ele acaba cedendo ao mundo do crime. Ele se envolve com dois criminosos que estão planejando uma invasão de uma fábrica de baralhos, provavelmente para poder roubar os cofres dessa fábrica, e o Jack já trabalhou nessa fábrica, portanto ele sabe como entrar nela. Acontece que enquanto desenrola essa conversa entre os criminosos e o Jack, a polícia chega para conversar com o próprio Jack, para informar ao próprio Jack que aconteceu um acidente doméstico na casa dele. O cano de gás parece que se rompeu, houve uma explosão e a esposa e o filho dele acabaram morrendo. Isso deixou ele completamente abalado, só que era basicamente a necessidade de trazer dinheiro para a mulher e para o filho que fez com que ele entrasse no mundo do crime. Então, uma vez que ele perdeu a mulher e o filho, ele não sentiu mais essa necessidade e quis pular fora. O problema é que ele agora estava sabendo dos planos desses dois criminosos e isso fez com que eles não deixassem com que ele pulasse fora. Então ele já havia perdido tudo o que ele tinha. A mulher, o filho e a própria vida profissional a partir do momento em que ele entra no mundo do crime. E agora ele não consegue nem resgatar a própria dignidade tentando pular fora dessa vida de criminoso. Então imagina a tensão dentro da cabeça dele. Até que chegou o momento de cometer esse crime, esses criminosos
pedem para ele vestir a roupa do capuz vermelho para que essa figura criminosa eventualmente receba a culpa por ter se envolvido nesse crime. Só que no momento da invasão, o Batman aparece, o Jack acaba se assustando com a presença do Batman, e então o Jack cai num tanque com produtos químicos usados na fábrica de baralhos. E depois disso, ele basicamente é despejado por um córrego, ele cai no rio da cidade de Gotham, que é extremamente poluído, e quando ele se olha no reflexo da água, ele percebe que ficou completamente deformado. A pele dele ficou branca, os lábios dele ficaram vermelhos, e ele ficou realmente com um aspecto de palhaço. Quando ele vê o que se transformou, ele basicamente enlouqueceu, se tornando o Coringa. Essa passagem do passado dele, esse flashback, mostra como que ele se tornou o Coringa e mostra como que ele foi levado ao extremo. Primeiro ele perde a fonte de renda, depois ele perde a mulher e o filho, depois ele perde a própria dignidade, até que ele perde a própria identidade, no momento em que ele perde o próprio rosto e fica com o rosto de um palhaço. No decorrer da história, o Coringa, ele compra um parque de diversões abandonado. Eu estou dizendo compra porque, na verdade, ele rouba esse parque, envenenando o dono original do parque com a toxina do Coringa. E ele faz isso para poder usar esse parque para provar o ponto de vista dele, que é que qualquer um no lugar dele teria enlouquecido se também tivesse um dia que o levasse ao extremo, que foi o que aconteceu com o próprio Coringa. Então ele arquiteta um plano para tentar levar ao extremo a figura mais incorruptível da cidade de Gotham, que é o comissário Gordon. Então, resumindo bastante, o Coringa invade a casa do Gordon, dá um tiro na filha dele, na Bárbara Gordon, sequestra o Gordon e leva para o parque. No parque, o Gordon é torturado por alguns minions do Coringa, é levado para dentro do túnel do amor. Dentro do túnel do amor, o comissário Gordon vê que o Coringa tirou fotos da Bárbara Gordon baleada e pelada. Muita gente acredita fielmente que o Coringa ou estuprou a Bárbara Gordon ou mandou alguém estuprar para que ele pudesse fotografar. Isso o Alan Moore nunca confirmou, e tudo isso o Coringa fez com a intenção de mostrar que até mesmo o homem mais incorruptível poderia ser levado à loucura. O Batman chega, luta com o Coringa, o comissário Gordon não cede à loucura, ele realmente é levado ao extremo, mas não cede à loucura, e pede para que o Batman faça com que o Coringa cumpra sua pena, mas dentro da lei, para mostrar que não é qualquer pessoa que enlouqueceria se fosse levado ao extremo. Se o Coringa enlouqueceu, foi porque ele foi fraco demais, e não porque foi levado ao extremo. Entendem? Esse é o ponto do comissário Gordon, enquanto que o ponto do Coringa é que qualquer um teria enlouquecido se estivesse no lugar dele. No final, o Batman e o Coringa lutam, e o Batman tenta oferecer uma solução para o Coringa, de oferecer um tratamento para ele. Afinal, se eles continuarem nesse jogo, um dos dois vai acabar morrendo, e o Batman nem quer morrer e nem quer matar. O Coringa, ele nega, ele se recusa a participar de um tratamento, e no final ele conta uma piada. Eu não lembro exatamente todas as palavras que o Coringa usou, mas resumindo essa piada, ela diz basicamente o seguinte, que dois loucos estavam tentando fugir de um hospício, correndo pelos telhados dele, até que havia um vão entre dois telhados. Um dos loucos conseguiu pular e o outro não, ficou com medo de pular e acabar caindo. O louco que conseguiu pular diz que ele vai acender uma lanterna para que o segundo louco corra por essa luz da lanterna, e aí o segundo louco diz: "Você pensa que eu sou maluco? Eu sei que você vai apagar a luz e eu vou acabar caindo." É basicamente isso que quer dizer a piada. Aí o Coringa começa a rir, e um tempo depois o Batman também começa a rir, e a história basicamente acaba desse jeito. E aí, obviamente, com esse final interpretativo, muita gente acredita que o Batman matou o Coringa, ou muita gente diz que não, o Batman não matou o Coringa. Eu vou dar a minha opinião sobre se o Batman matou ou não matou o Coringa, mas primeiro eu preciso dar a minha interpretação sobre a piada em si. Pra mim, essa piada não foi simplesmente uma piada, tipo assim, um fruto da loucura do Coringa que tá ali querendo contar uma piada numa situação extremamente tensa. Pra mim, ela foi uma metáfora do próprio Coringa
Coringa, uma mensagem que o Coringa estava tentando passar para o Batman e que o Batman demorou para entender, mas depois ele entendeu e por isso que ele começou a rir. Os dois loucos querendo fugir do hospício, na verdade, representam o Batman e o Coringa querendo acabar com essa loucura que é a luta entre eles. O louco que conseguiu pular para o outro telhado e o louco que não conseguiu representam o Batman que conseguiu superar a loucura dele, superar o dia ruim dele para encarar a realidade, e o Coringa que está com medo de encarar a realidade mais uma vez. Afinal, o Coringa nunca tentou abrir mão da loucura dele porque ele sabe que se ele deixar de ser louco, ele vai ter que encarar mais uma vez a realidade como ele é. Quando o primeiro louco oferece uma luz para o segundo louco atravessar, isso representa basicamente o momento em que o Batman ofereceu um tratamento para o Coringa, ou seja, ele está oferecendo uma solução que ele sabe que não vai dar certo. E quando o segundo louco diz que o primeiro louco vai apagar a luz para que ele caia, é basicamente o receio do Coringa de que o tratamento não dê certo e que ele acabe sendo abandonado pelo Batman ou pelos médicos. O Batman, obviamente, ele demora para entender essa mensagem, mas quando ele entende, ele começa a rir, que é basicamente o que acontece quando a gente demora para entender uma piada. A gente pensa, entende a piada e depois começa a rir dela. Ou seja, o Batman, ele entendeu a mensagem do Coringa e é por isso que eu acredito que sim, o Batman matou o Coringa. Por quê? Porque o Coringa convenceu o Batman de que essa briga nunca vai acabar e ele não tem solução, porque ele não quer encarar a realidade como ela realmente é. O motivo do Coringa ser louco e viver um caos na vida dele é porque ele não quer enxergar a realidade, ele não quer viver nessa realidade que transformou ele no que é. Ele não quer voltar para esse mundo real que é essa loucura da cidade de Gotham. A partir do momento que ele se assumiu como Coringa, essa foi simplesmente a forma dele de se desligar da realidade. É por isso que ele tem esse surto e nunca mais abriu mão dele. Então eu acredito fielmente que o Batman, sim, matou o Coringa porque o Coringa convenceu ele de que isso era necessário para acabar com a briga. O Batman teria, sim, que matar o Coringa. Então essa é a minha opinião, essa é a minha interpretação baseada na história e baseada na piada que ele contou. Mas será que o Coringa conseguiu comprovar o ponto de vista dele, de que qualquer um teria enlouquecido se estivesse um dia ruim? Bom, o comissário Gordon talvez seja a prova de que não, que ele não enlouqueceu. Mas não é assim que ciência funciona, sabe? A ciência não funciona à base de indução, ou seja, um exemplo não prova a realidade. Um exemplo prova esse próprio exemplo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o comissário Gordon teve um dia ruim, mas será que ele teve o pior dia possível para ele? Isso não dá pra gente saber. Eu não tenho muita autoridade para dizer em relação à vida real, porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Mas será que o Alan Moore conseguiu vender essa ideia para a DC de uma forma geral? Porque pensa comigo, o comissário Gordon realmente é a figura mais incorruptível de Gotham. A segunda talvez seria o Batman. Só que bora lembrar que na HQ que conta a história do Batman que ri, da origem do Batman que ri, o Batman se torna o Batman que ri basicamente porque o Coringa levou ele ao extremo. O Batman, ele não só cheira o gás do Coringa, como ele também é forçado a matar o Coringa, que é uma coisa que o próprio Batman já disse em outros momentos, que é uma coisa que ele sempre evitou fazer. Porque na própria animação Batman contra o Capuz Vermelho, o Batman diz ao Jason Todd, que é o Capuz Vermelho, que o motivo pelo qual ele nunca tentou matar o Coringa é porque se ele matar o Coringa, ele nunca mais vai conseguir parar de matar. É isso que o próprio Batman diz. Então o Batman está basicamente reconhecendo que sim, se ele for levado ao extremo, ele vai se tornar um maníaco, ele vai se tornar um psicopata. E não se engane de pensar que o Batman que ri só se tornou o que é por causa do gás do Coringa. Nada disso. Muita gente na história da DC já respirou o gás do Coringa e não foi levado à loucura eternamente. O que quebrou o Batman foi o fato dele ter matado o Coringa e não apenas o fato dele ter cheirado o gás do Coringa. Então teve esses dois fatores, ou seja,
Aqui, o Coringa provou que sim, o Batman foi levado ao extremo e se tornou um maníaco. E um outro ponto que a DC aborda isso é o que acontece na saga Injustice. O Coringa faz com que o Superman, que é muito mais incorruptível do que o Batman, e se bobear até mesmo do que o Comissário Gordon. O Superman acaba causando a morte da mulher e do filho dele, e o resultado disso é que o Superman enlouquece e toca o terror no planeta, decide governar o planeta. Então, independente se isso é verdade ou não, eu acho que a DC Comics já deixou claro que essa é a realidade no universo deles, no universo que eles construíram, no universo da DC, ou seja, no universo da DC isso é uma realidade. Qualquer um que é levado ao extremo, mesmo que seja em apenas um único dia, vai sim ser tomado pela insanidade, pela loucura. Mas como eu falei, eu não posso dizer se isso é uma realidade de uma forma geral. Mas não seja por isso, porque eu tenho aqui uma amiga que ela vai falar basicamente se sim ou se não, se é ou não possível que uma pessoa seja levada à loucura tendo apenas um único dia em situações extremas. Então, fica aí com ela. Olá, pessoal! Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga clínica formada e é um grande prazer eu estar aqui. O Bernardo me convidou para fazer essa participação especial como psicóloga, exatamente para poder dar a visão da psicologia para o personagem Coringa. Inclusive eu assisti ao filme, eu li a HQ do Piada Mortal e tanto um quanto o outro eu gostei demais. Inclusive o convite do Bernardo foi muito bom para mim, porque eu fui pesquisar sobre o Coringa a partir das HQs. E realmente é um personagem que, de certa forma, é um prato cheio para nós psicólogos no sentido do estudar, do compreender o mental, a maneira como ele se desenvolve, a maneira como o Coringa tem se dado no mundo. Eu estou aqui como psicóloga, ou seja, a ideia não é trazer a visão do Coringa a partir de uma abordagem da psicologia. O que isso significa? A psicologia tem inúmeras maneiras de trabalhar, de entender, de lidar com o ser humano, que é o que nós chamamos de abordagem. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a existencial, tem a psicanálise, tem a TCC, tem a Gestalt, existem inúmeras. Porém, eu não vou estar aqui neste papel de analisá-lo a partir de uma abordagem, mas sim a partir exatamente da visão da psicologia como um todo. Quando o Bernardo me convidou para fazer esse vídeo, ele me lançou a seguinte questão, muito polêmica por sinal. Na história em quadrinho Piada Mortal, o Coringa usa a seguinte frase: é necessário um dia ruim para surtar um homem. Inclusive, eu anotei essa frase porque eu achei ela muito interessante. Ele fala assim: apenas um dia ruim separa a mim do mundo, a mim do outro dia. Um dia ruim é o que me separa de ter sido um homem são para ter me tornado um homem que dentro da psicologia nós chamaríamos de um psicótico. Então a questão do Bernardo para mim foi: um dia ruim é necessário, é o suficiente para que uma pessoa surte? O Coringa, ele dentro da psicologia, ele é sim, ele vem com um diagnóstico de uma esquizofrenia, porque ele tem um rompimento da realidade, seja na maneira como ele se expõe, na maneira como ele interpreta as questões, até os próprios risos dele. O Coringa também tem uma questão de ter uma fragmentação mental, até mesmo a parte quando ele se relaciona com o passado, nós não temos certeza de que passado é esse, como que esse passado se deu e se realmente se deu como ele falou. Então o Coringa é sim classificado como um psicótico. Porém, um dia ruim é necessário, é o suficiente? Dentro das pesquisas que eu fui fazer, do conhecimento que eu já tinha, conversa com outros psicólogos, inclusive, não há uma pesquisa que diga sim, é o suficiente. Por quê? Pode um fato traumático ocasionar o surto? Pode, que foi a questão do Coringa. Então, se nós pegamos o Piada Mortal, ele vem
de um relacionamento com uma mulher, eles estão casados, há um estresse ali com relação a dinheiro. Nós sabemos, de certa forma, que cultural e socialmente o homem se sente muito pressionado nessa parte do dinheiro, do manter a casa, do direcionar uma casa financeiramente falando. Tanto que, só fazendo um parênteses, quando nós falamos de suicídio, com relação aos homens, o maior motivo de suicídio entre o público masculino tem a ver com o desemprego. Então, enquanto nas mulheres tem mais a ver com uma questão emocional ou com um rompimento de casamento, uma briga de família, uma dificuldade de lidar com essa área, o homem tem mais a ver com uma questão de trabalho, de sustentar, de manter a casa, de ser o cabeça, o líder no sentido financeiro. Inclusive, se ele se sente rebaixado pela mulher, enfim. Isso é o que mais traz o motivo, esse é o motivo principal dos homens se suicidarem. Então, já há toda uma cobrança social, cultural em cima dessa questão do homem ser o mantenedor. Ele agora vai ser pai, né? Logo essa criança vai nascer, então ele está em todo um sofrimento disso, a ponto de ele inclusive precisar romper com uma moral, com um princípio, com uma ética dele, que envolve entrar com alguns amigos em algo que vai ser desonesto e vai trazer problemas para ele. E aí não apenas isso, há uma outra questão que é aquilo que eu sei fazer bem, que é fazer as pessoas darem risada, eu tô fazendo muito mal, não está me sustentando, não está sustentando a minha casa, não vai ser capaz de sustentar o meu filho. Então, o que eu vou ter para fazer agora? Esse homem, ele se vê, esse personagem, ele se vê totalmente fechado. O pouco que eu sei fazer já não é bom, já não me dá o suficiente, não me permite sustentar essa família. Em outras histórias em quadrinho, nós temos fragmentos do passado dele com relação à família, com relação ao pai, à mãe. Então vejam, o Coringa, ele vem de toda uma desestrutura social, cultural, familiar. Já vem de toda uma... Nós não sabemos, não temos o cérebro dele para fazer uma análise, mas neurológica, biologicamente, como que é a construção, a constituição do cérebro, como que isso foi se dando ao longo da infância, da adolescência dele até ele chegar aonde ele chegou. E aí tem uma outra questão, ele perde não apenas toda essa parte do trabalho, do homem, da masculinidade, ele vai ter um grande problema, que é ver a esposa com o filho serem mortos. O trabalho que ele tá ali, esse trabalho não honesto, apresenta um problema para ele, e aí que é um grande boom. O pouco que ele tinha, agora ele já não vai ter. E para piorar, ele vai cair no tanque de produto químico, e aí ele vai perder também essa aparência, ele vai perder também o físico, a maneira como ele se expõe para o mundo. Não à toa ele vai se pintar, não à toa ele vai passar um branco no rosto, provavelmente representando um rosto sem vida, sem veia, sem sangue, um rosto morto, talvez representando uma maneira de se expressar morta, sem vida para as pessoas, né? Para a sociedade, para o mundo. E aí tudo que ele vai ser é um homem absolutamente crítico, com assassinatos. Nós não sabemos se ele chega a estuprar ou não a filha do comissário Gordon. Porém, há um grande contexto que permite que ele, de certa forma, já não estruturado internamente, tenha, a partir de um boom, de um estalo, um surto. E ali, nesse surto, ele vira o Coringa. E é muito interessante, que eu quero só trazer um pouco do comissário Gordon, porque ele, quando ele passa por aquele túnel, é muito interessante que ele vê a filha dele, que ele tanto ama, com muitas imagens, com vídeos, com todo aquele ambiente de terror que o Coringa sabe preparar muito bem, mas ele não surta. E não apenas ele não surta, como ele consegue virar para o Batman e falar: faça a justiça, mas de acordo com a lei. Ele consegue sair de todo aquele tormento, muito mal,
inclusive eu elogiei muito o Bernardo, eu falei, gente, como esses desenhos são perfeitos, a história em quadrinho é muito expressiva, os desenhos são... Eu fiquei assim minutos encarando aquela história em quadrinho, porque é muito bonito, muito bem feita, a gente vê a emoção só de olhar o desenho. E o Gordon, ele realmente sai muito traumatizado, dá pra perceber que aquilo foi horrível, foi um terror pra ele. Mas internamente, por algum motivo que nós não temos controle, que por mais que nós tenhamos fragmento dos personagens nas outras histórias em quadrinho, nós não sabemos realmente como a pessoa foi se desenvolvendo e se dando dentro de todo o acontecimento de vida. Como aquela criança se foi desejada ou não, quando foi o parto, como foi esse parto, como foi o acolhimento desse pai, dessa mãe ou desse responsável, como que essa criança foi entendendo a realidade, qual é a estrutura emocional e mental que ela teve. Não à toa nós vemos muitas crianças que às vezes passam fome, mas tem uma rede protetiva de muito amor, de muito afeto, de muito cuidado, de muito carinho. E isso é uma proteção para um desenvolvimento interno muito positivo. Provavelmente o Gordon teve questões ao longo da vida dele que permitiu ele não ter um surto ali naquela hora que ele estava aterrorizado vendo a filha, vendo tudo que ele viu da filha dele. Então eu achei muito interessante fazer essa comparação entre um personagem e outro, em que ambos passaram por perdas, ambos passaram por traumas horríveis, mas como cada um lidou. Um surta, foi demais para ele, e o outro não apenas não surta, como consegue racional, conscientemente virar pro Batman e falar: ok, faça justiça, mas faça justiça correta de acordo com a lei. Então, muitas vezes o que vai justificar isso é a individualidade, a subjetividade do sujeito. Porém, se o Coringa tivesse tido uma vida ok, uma estrutura interna ok, sempre tudo estivesse muito bem, interna e externamente, uma única chavinha, um único dia não seria capaz de gerar um surto. Pelo menos dentro das pesquisas que eu fiz com psicólogos, com pessoas já formadas há muitos anos, inclusive conversei com pessoas que já lidam com saúde mental há muitos anos, não há essa possibilidade. Seria necessário que a pessoa já tivesse uma construção, algo que possibilitasse virar essa chavinha do surto. Isso pode ser, às vezes, inclusive neurológico. A pessoa pode ter uma estrutura social e familiar muito boa, mas a esquizofrenia pode ser genética. É um exemplo. Inclusive eu tenho um grupo de estudo e nós temos falado, já vai para o terceiro encontro, nós temos falado sobre a esquizofrenia. Temos estudantes ali comigo estudando isso, e muitos deles têm dentro da família pessoas que tiveram esquizofrenia. Essas pessoas vão precisar constantemente fazer exames neurológicos para ver se elas também não são capazes, possíveis de se desenvolver com esquizofrenia. Então, respondendo à questão do Bernardo, o único dia só é possível da pessoa virar a chavinha do são para o não são se essa pessoa já tiver uma predisposição para o surto, para qualquer psicopatologia psicótica. Então, as psicoses, que nós temos várias, a esquizofrenia é a pior, considerada a pior. Nas psicoses, o sujeito ele perde esse contato com a realidade. Ele realmente surta, ele pode ouvir vozes, ele pode ver coisas, ele vai ter uma forma de se desenvolver no mundo muito sua. Isso pode sim apresentar um problema para a sociedade, mas principalmente para a pessoa. É isso, eu espero que de certa forma tenha respondido algumas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas ou algumas curiosidades, eu penso que você possa utilizar o comentário, ou o Bernardo mesmo vem, fala comigo, a gente pode até fazer outros vídeos falando sobre isso. É muito legal trazer a psicologia para dentro de um personagem. Inclusive eu fiquei me perguntando, será que seria possível um Coringa
na nossa realidade, da maneira exatamente, né, da maneira exata que ele se constrói ali no filme, ou o autor teve apenas o desejo de mostrar de uma forma bem caracterizada, bem recheada mesmo, uma maneira bem personalizada da crueldade da sociedade. Porque é muito interessante que o Coringa ele se torna tudo aquilo que ele critica. Existe uma fala, inclusive, que eu anotei que eu achei muito legal, que ele vira e fala que é impossível se manter são num mundo em que tem estupro, que não se tem um sentido de vida, que tem fome, guerra, preocupação, confusão, pavor. E é interessante que ele provoca exatamente o que ele tanto detesta. Ele provoca isso nas pessoas, ele faz isso com as pessoas. Então ele é o homicida, ele provavelmente é um estuprador ou que manda estuprar a filha do Gordon, a gente não tem esse dado. Ele é o que causa pavor nas pessoas. Então eu fiquei pensando o quão crítico o autor foi para jogar exatamente em um personagem, fazer ele carregar sozinho todas as mazelas que nós estamos aí vivendo no mundo, com muita hipocrisia, com muito problema, com muita falsidade, falta de união, falta de empatia. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem entrar em contato com o Bernardo, ele pode fazer alguma ponte e eu espero que de certa forma eu tenha contribuído. Muito obrigada a vocês e ao Bernardo. Tchau, tchau. Eu agradeço muito a minha amiga Ana por ter participado desse vídeo, por ter dado o ponto de vista abalizado da psicologia. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, manda o like, se inscreve no canal porque esse vídeo deu trabalho pra caramba. Favorite o vídeo e, por favor, mostre esse vídeo pros amigos de vocês. E é claro, comenta aí embaixo se vocês acham que o Coringa tá certo, que o Batman tá certo. Eu conto com a colaboração de vocês para fazer esse canal chegar a 30 mil inscritos, beleza? Valeu, galera! Falou!